I'm Chucky. Wanna Play a game. What's your favorite scary movie? Kill for mother. welcome down here? We'll tear your soul apart. Let one die. Olá e sejam bem-vindos ao Psycho Approved, o podcast que analisa o terror cinematográfico de uma perspectiva psicológica. O meu nome é Daniel e no episódio de hoje vão-me acompanhar numa caminhada pela famosa Elm Street, onde iremos explorar todos os sinistros acontecimentos que marcaram e inspiraram o franchise A Nightmare on Elm Street. Com 9 filmes no total até agora, o episódio de hoje vai ser definitivamente o mais ambicioso que já fiz até à data e vai ter de ser dividido em duas partes para os poder cobrir a todos. Nesta primeira parte, eu vou entrar em detalhes sobre os primeiros 2 filmes, incluindo a história e a produção por trás deles, e ainda as influências e inspirações que levaram Wes Craven a criar uma das mais marcantes sagas de terror da história do cinema. E para além disso, ainda vamos explorar o meu vilão favorito, Freddy Krueger. Welcome to Freddy 101. O franchise começou com o filme A Nightmare on Elm Street em 1984. Escrito e realizado por Wes Craven, o homem também responsável por nos trazer os filmes do Scream. What's your favorite scary movie? É neste filme que somos apresentados ao Freddy, um assassino de crianças que as mata com uma luva com lâminas que ele próprio construiu. O Freddy é preso, mas acaba por ser libertado devido a um erro burocrático em tribunal. Então os pais das vítimas juntam-se e acabam por prender o Freddy no mesmo sítio onde ele tirou a vida das crianças e a queimar de vivo. Mas apesar do corpo do Freddy ser destruído, o espírito dele continua a assombrar os sonhos dos jovens de Elm Street, mais especificamente dos filhos daqueles que o mataram. He's dead, honey, because mommy killed him. O Freddy é bastante diferente dos outros vilões da altura. O Jason e o Michael eram assassinos silenciosos e a maioria das personagens podiam ser trocadas por outras sem alterar o filme. Mas o Freddy e a Nancy são icónicos e destacam-se facilmente das outras personagens que partilham o mesmo papel que eles em outros franchises. A Nancy não é a típica final girl que está sempre a tropeçar enquanto foge do assassino, como é o caso da maioria das raparigas no Friday the 13th, por exemplo. E o Freddy não é um stalker silencioso que ataca das sombras. Ele gosta de brincar com as vítimas antes de as matar e goza com eles durante o filme inteiro só por diversão, o que acaba por o tornar ainda mais sádico que os outros. E é isso que faz com que o Nightmare on Elm Street seja um dos meus franchises favoritos. Bon appetit, bitch! Mas de onde é que vem a inspiração para este filme? O Wes Craven diz que retirou inspiração de muitos sítios diferentes. A ideia para o nome do Freddy, por exemplo, veio do bully de infância do Wes Craven, porque ele chamava-se Fred Krueger, e a aparência foi inspirada por um sem-abrigo que assustou o Craven em criança. No que diz respeito à luva, o Craven diz que foi parcialmente inspirado no gato dele. Ele também considerou uma foice como a arma de eleição do Freddy por uns tempos, mas a luva acabou por ser escolhida após 3 ou 4 rascunhos para o guião. E agora entramos aqui no mundo do True Crime. Em relação aos poderes do Freddy, o Craven inspirou-se numa história real. Naquela altura, o jornal LA Times tinha publicado várias histórias sobre uma série de mortes misteriosas em que todas as vítimas reportaram pesadelos recorrentes antes de morrer enquanto dormiam. O número de mortes reportado era por volta de 130 e todos eles deixaram este mundo da mesma forma, a gritar durante o sono antes de morrerem. Até ao dia de hoje, estes casos são um mistério e não parece existir um consenso sobre o assunto, pelo menos que eu tenha encontrado. Originalmente, o Freddy era suposto ser um pedófilo, porque era a pior coisa que o Wes Craven conseguia imaginar. Mas ele acabou por decidir alterar isso para assassino de crianças porque ele não queria que o público achasse que ele se estava a aproveitar da vaga de casos de pedofilia que estavam a ser publicitados na Califórnia naquela altura. Esses casos fizeram parte de uma histeria de abusos sexuais em creches, que foi um fenómeno que ocorreu nas décadas de 80 e 90, quando várias acusações de abuso nos jardins de infância contra as educadoras começaram a surgir, incluindo pedofilia e rituais satânicos. Muitos destes casos não tinham qualquer fundamento e foram considerados parte de um outro fenómeno que ocorreu na América naquela altura, chamada de Satanic Panic. Por sua vez, o Satanic Panic consistiu em cerca de 12 mil casos não fundamentados de rituais satânicos nos Estados Unidos durante a década de 80, que se espalharam pelo mundo nos anos 90 e a certo ponto ainda prevalece na América até hoje. Porque, a única coisa que os americanos gostam mais do que armas é de teorias de conspiração. Warning signs of satanic behavior may be apparent, such as a sudden, bitterly antagonistic attitude towards family and religion, a reclusive behavior pattern, and listening exclusively to heavy metal rock music, almost to the point of addiction. When one or more of these warning signs are evident,
Experts advise you contact your local law enforcement agency at once. No seu nível mais extremo, os crentes desta ideia acreditam numa conspiração a nível mundial sobre uma seita satânica que inclui as pessoas mais ricas e influentes do planeta, estilo Illuminati, que rapta e cria crianças para serem usadas em sacrifícios humanos, pornografia e prostituição. É preciso estar-se muito entediado para criar uma história destas. Mas ao mesmo tempo, isto também explica porque é que os americanos produzem os melhores filmes. Entre as explicações para o Satanic Panic ter ocorrido quando ocorreu e ter alcançado o nível que alcançou, existem 3 filmes que saíram mais ou menos na mesma altura, cujos temas estão ligados ao satanismo. Temos a Rosemary's Baby, em 1968, o Exorcist, em 1973 e, por fim, The Omen, em 1976. Como estudante de psicologia, eu vejo várias explicações psicológicas para este fenómeno, a primeira sendo a minha velha amiga, a ansiedade. Entre os anos 70 e 80 foi quando muitas mulheres deixaram de ser só mães e donas de casa e começaram a trabalhar fora do lar. Então, como já não podiam cuidar dos filhos 24 horas por dia, o número de inscrições em creches e jardins de infância disparou. Então, a ansiedade e a culpa que estas mulheres sentiram por deixar os seus filhos com estranhos pode ter criado um clima de receio, o que as levou a acreditar nos piores cenários possíveis, mesmo sem qualquer fundamento. Para além disso, as crianças são burras e inventam a toda a hora. Os testemunhos delas podem ser influenciados bastante facilmente. Num estudo que eu encontrei da American Psychological Society durante a minha pesquisa, é explicado que estes seres humanos em miniatura incluem partes das perguntas do entrevistador nas suas respostas, de forma a dizer aquilo que elas acham que o adulto quer ouvir delas. Este estudo também demonstra que quando um adulto faz uma pergunta sem sentido a uma criança do tipo "a que é que cheira ao número 6?", a maior parte das crianças vai dar-te uma resposta, porque não entende o quão absurda a pergunta realmente é. Isto já para não falar que se repetires a mesma pergunta a uma criança vezes suficientes, ela vai acabar por te dar respostas diferentes porque sentem que não deram a resposta certa quando perguntaste a primeira vez. Portanto, em conclusão, o Satanic Panic não passou de uma teoria da conspiração sem qualquer fundamento. Also é importante relembrar que foi mais ou menos nesta altura que surgiu o Satanic Temple, que as pessoas até ao dia de hoje acham que tem realmente alguma coisa a ver com rituais satânicos e com pessoas que veneram Satanás, apesar de não ter nada a ver. E uma pesquisa rápida no Google mostra-te exatamente o contrário. People think that we sacrifice babies. I mean, I've definitely met some babies that I haven't really gotten on with very well, but I've never actually killed one. De volta ao filme, o Freddy ataca exclusivamente adolescentes no filme, o que foi interpretado de certa forma como um símbolo de experiências traumatizantes que enfrentamos na nossa adolescência. A Nancy, como muitos jovens, sofre de ansiedade social e a sua relação com os seus pais não é a melhor. O escritor revelou que o tema principal do filme é que os pecados dos pais são herdados pelos filhos. E Robert Englund, o ator que interpreta o Freddy, apontou e bem que nos filmes do Nightmare on Elm Street todos os adultos estão danificados de alguma forma. São alcoólicos, estão medicados, são abusivos ou ausentes. Os pais nestes filmes são quase como vilões secundários. Então, a Nightmare on Elm Street acaba por ser sobre empoderamento para os jovens e sobre os problemas que os jovens enfrentam na nossa sociedade. O Wes Craven escreveu o filme original em 1981 e acabou por ser a New Line Cinema que concordou em produzir o filme. E, apesar desta produtora ter vindo a desenvolver filmes mais lucrativos e bem-sucedidos, como Conjuring, por exemplo, a Nightmare on Elm Street foi o seu primeiro grande sucesso, e é por isso que o estúdio é conhecido até hoje como The House That Freddy Built. Com as inspirações e backstory da produção fora do caminho, vamos agora mergulhar no primeiro filme do franchise, A Nightmare on Elm Street. Escrito e realizado pelo Wes Craven em 1984, a história deste filme foca-se no Freddy Krueger a atacar a Nancy Thompson e os seus amigos nos seus sonhos, acabando por matar todos menos a Nancy. A backstory do Krueger é revelada pela mãe da Nancy, a Marge, a minha alcoólica favorita. A Marge revela que ele era um assassino de crianças que os pais de Elm Street se juntaram para matar depois de ele ter sido em liberdade. A Nancy acaba por o derrotar ao puxar o Freddy para o mundo real e deixando de ter medo dele, porque o Freddy alimenta-se do medo das suas vítimas. I take back every bit of energy I gave you. You're nothing. You're shit.
O primeiro filme é definitivamente um dos meus favoritos, e a morte da melhor amiga da Nancy, a Tina, é uma das minhas mortes favoritas em todo o mundo do terror cinematográfico. Ela é a primeira vítima do filme, portanto é um início perfeito para o legado do Freddy. Basicamente, ela é perseguida por ele no seu sonho, onde o Freddy goza com ela constantemente e até corta os próprios dedos só para assustar ainda mais, enquanto que no mundo real, o namorado da Tina acorda e vê o corpo dela a ser escortejado enquanto flutua no ar e é arrastado pelas paredes até ela morrer. E sem contar com essa cena, ainda temos outra cena icónica neste filme, que é quando o Freddy sai da parede por cima da cama da Nancy e deita a cruz que ela tem na parede abaixo, o que nos dá a primeira de muitas referências religiosas deste franchise. Eu sempre achei meio estranho que houvesse tantas cruzes e simbolismos religiosos neste franchise, só que durante a minha pesquisa para este episódio eu descobri que o Wes Craven vem de uma família profundamente religiosa, portanto, that explains it. Outro momento que eu adorei neste filme é quando a Nancy adormece na aula, vê o corpo da Tina a ser transportado num saco e decide ir atrás dela. Depois ela vai contra uma rapariga no corredor e ela pede-lhe o hall pass e a Nancy vira-se e diz Screw your pass. God, I love Nancy. É triste é que sempre que eu penso no nome Nancy, a primeira coisa que me surge é... A mais bonita! Uau! Pinta os lábios de framboesa! É Nancy Beijos Surpresa! Yeah. Por favor, digam-me que se lembram desta boneca e que eu não sou o único. Anyways, eu podia passar horas a falar do filme original, mas temos mais de 8 filmes pela frente, portanto, let's move on. O Freddy regressa para possuir o corpo do Jesse Walsh em A Nightmare on Elm Street 2, Freddy's Revenge. O Jesse é o novo residente da casa da Nancy no segundo filme, onde o Freddy tenta possuí-lo para poder voltar à vida, mas é impedido por uma random personagem chamada Lisa, que é a suposta namorada do Jesse. Eu queria mesmo gostar do Freddy's Revenge, visto que é agora considerado um dos filmes mais gays da história do terror, mas o plot não foi tão interessante quanto o dos outros filmes, e as personagens também não foram muito memoráveis. Até o Freddy é diferente. O segundo filme é uma história isolada que nunca mais volta a ser mencionada. Não é que seja mau, mas não é incrível. O escritor e realizador deste filme nem foi o mesmo do original. Aliás, o Wes Craven detestou o guião que lhe mostraram, e eu não o censuro em parte. O maior problema que ele teve foi com a cena em que o Freddy salta da piscina para matar um monte de adolescentes no mundo real, em vez de ser nos seus sonhos, quando a maioria destes jovens são mais altos que o Freddy e acabam por o fazer parecer ridículo. No entanto, eu consigo apreciar o facto de que eles tentaram alterar aqui a fórmula e nos deram o primeiro Scream King da história do terror. O Jesse foi a única personagem memorável do filme, na minha opinião. A suposta namorada, a Lisa, não acrescentou nada ao filme, e eu adorava que eles tivessem dado o papel dela ao melhor amigo do Jesse, o Grady. Acho que essa pequena alteração faria toda a diferença e o filme teria sido muito melhor, na minha opinião. Como eu disse, os fãs deste filme marcaram-no como a sequela queer, devido ao subtexto homoerótico que sugere que o Jesse está no armário. Caso isso não seja óbvio o suficiente para a audiência, eles até inserem uma cena em que o Jesse, durante uma crise de sonambulismo, vai até um bar gay onde acaba por encontrar o seu professor de educação física. Já para não falar que, depois da única cena do filme em que o Jesse beija uma rapariga, ele acaba por fugir logo para o quarto do melhor amigo e até lhe pede para dormir com ele. O que mais me irrita neste filme é a produção inteira a fingir que não se aperceberam do subtexto LGBT do filme. Eles literalmente negaram-no durante décadas. Por amor de Deus, eles têm uma cena onde o Jesse literalmente diz Something is trying to get inside my body. E a resposta do amigo dele é Yeah, and she's female and she's waiting for you in the cabana. And you want to sleep with me. Yeah, not gay at all. O ator que fez de Jesse, o Mark Patton, revelou durante uma entrevista que este subtexto gay foi aumentado durante a produção do filme com várias edições feitas ao guião. E ele diz que se sentiu traído pelos criadores do filme, visto que eles sabiam que ele era gay, mas ainda estava no armário. E ele sentiu que basicamente o estavam a tentar forçar a assumir-se ou a fazer de propósito para gozar com ele. Em particular, ele culpa o escritor do filme, o David Chaskin, que culpou este subtexto na forma como o ator interpretou o papel. O Chaskin negou durante anos que havia um subtexto gay no guião dele, e ele até disse a um repórter que o Mark é que interpretou o papel de forma, e passo a citar, demasiado gay. O stress emocional que o ator sentiu foi tanta que ele acabou por deixar Hollywood e mais tarde começou uma carreira na profissão mais gay de todas, design de interiores.
O Chaskin tentou contactar o Mark várias vezes para pedir desculpa, mas ele manteve sempre a sua posição de que a interpretação do Jesse foram escolhas que o ator fez. É que literalmente até o ator que fez de Freddy disse que o filme é obviamente LGBT. Foi realizado na década de 80, quando havia um pânico enorme devido à crise da SIDA. A personagem de Jesse estava a debater-se se deve assumir ou não, e os seus desejos amorosos manifestam-se como o Freddy. E o seu melhor amigo, o Grady, é claramente a pessoa de quem ele realmente gosta. Está tudo no filme. Mas para além de ser a sequela mais gay da história do terror, a Nightmare on Elm Street 2 não trouxe muito para o franchise em termos de lore. Foi uma história isolada e nunca mais volta a ser mencionada nos outros filmes. Com tudo isto dito, o filme perde-me no ato final quando o Freddy aparece da piscina e começa a matar pessoas no mundo real. Mas eu admito que eu adorei quando ele anunciou os seus planos de adoção às vítimas dele. You are all my children now. E depois houve ali uma cena com uns cães demoníacos que eu não entendi porque é que existe. Não sou fã do final deste filme, sorry. Como eu disse, era só substituir a Lisa pelo Grady e este filme subia logo no meu ranking. I need you, Jesse. We got special work to do here, you and me. You've got the body. I've got the brain. Por hoje vamos ficar por aqui, caso contrário este episódio ficaria demasiado longo. Para a semana irei terminar a minha análise dos restantes filmes da Nightmare on Elm Street. Quero agradecer por se juntarem a mim mais uma vez. Peço que não se esqueçam de subscrever o canal. Só metade das pessoas que ouvem o podcast no YouTube é que está subscrita e no Spotify também não é muito diferente. E se quiserem manter-se a par sobre o mundo do terror cinematográfico e do Psycho Approved, considerem seguir-me nas minhas redes sociais. Como sempre, eu volto na próxima quarta-feira. Obrigado por me ouvirem. And this message was Psycho Approved.